Olá, que Deus abençoe a todos. Nós vamos iniciar hoje uma série de mensagens vivendo em prosperidade. E o que é a prosperidade? Prosperidade é você desfrutar de uma vida feliz, você ter saúde, você ter dinheiro para suprir as suas necessidades, você ter uma família, você ter paz dentro de casa, você ter saúde e muitas outras coisas. A prosperidade se consiste em ser feliz. E muita gente acaba não entendendo, porque muitas das vezes a pessoa só pensa que prosperidade só consiste em dinheiro, está muito enganado. A prosperidade se consiste em ser feliz. E essa felicidade você só encontra em Deus. Porque o que esse mundo tem para nos oferecer é algo momentâneo. Mas o que Deus tem para nos oferecer é eterno. Então, nós vamos falar sobre prosperidade nessa série. Vamos gravar uma série de mensagens que eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. E peço para você, com todo carinho, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no canal, nos ajude no crescimento do canal. Vamos para a palavra de Deus? 1 Reis, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: E aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordem a Salomão seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem, e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardarem os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospereis em tudo quanto fizerdes, para onde quer que voltares, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: Se teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante mim a face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca disse te faltará sucessor no trono de Israel. Você vê que Deus, ele está prometendo a Davi que o trono de Israel não vai cessar enquanto eles obedecerem a Deus. Então você vê aqui que Davi está dando orientações a Salomão para que ele obedeça a Deus. Então, um dos segredos da prosperidade é você obedecer a Deus. Porque quando você obedece a Deus, você não perde. E aí, se você continuar lendo o texto, Davi, ele ainda dá 3 orientações a Salomão, que depois você lê com calma. Primeira orientação é para que ele venha matar o comandante de Israel, Joabe. E depois ser benevolente a Barzilai, que ajudou ele no momento de dificuldade. E depois fala também de Simei, para castigar Simei, o homem que amaldiçoou o rei de Israel. Então você vê que nós precisamos de pessoas que nos dê bons conselhos. E você vê o pai de Salomão dando conselhos importantíssimos para ele. Então, se você quer prosperar, você tem que absorver bons conselhos do seu pastor,
da sua família, dos seus familiares, de uma pregação que você assistiu na internet. Então, nós temos que estar atento para absorver os bons conselhos, porque isso vai fazer a gente prosperar. E vai fazer toda a diferença, como fez na vida de Salomão. E outra coisa que aconteceu com Salomão foi que ele ofereceu ao Senhor uma grande oferta de 1000 animais ao Senhor. Está lá em 1 Reis, capítulo 3, versículo 4 em diante. Você lê que você vai ver Salomão oferecendo essa grande oferta para Deus. E aí o que aconteceu? Ele ofereceu essa grande oferta para Deus e Deus apareceu para ele, perguntando para Salomão o que ele queria. E aí Salomão, lá no versículo, em 1 Reis capítulo 3, no versículo 5 em diante, até o 14, você vai ver que Salomão ele pede para Deus sabedoria para governar o povo dele. E Deus se agradou do que Salomão pediu e deu sabedoria e deu riqueza. E deu riqueza. Você vê que a prosperidade também está acompanhada com dinheiro, acompanhada com riqueza. Porque não tem como a pessoa ser próspera vivendo na miséria. Porque a miséria não é de Deus. Nós não podemos aceitar a miséria. É claro que se a pessoa estiver passando por um momento difícil, passando por um deserto, ela vai passar, mas não vai permanecer lá. Nós temos que entender isso, porque muitas das vezes a pessoa quer glamorizar a pobreza, quer exaltar a pobreza. Não. Você tem que lutar para ser próspero. Você não pode se acomodar na pobreza. Você tem que se esforçar. Você tem que lutar. Você tem que clamar a Deus. E você vê aqui Salomão, ele para se tornar o rei mais rico da história, ele ofereceu uma oferta a Deus. E a oferta que a gente oferece para Deus não se consiste apenas em dinheiro, mas muitas das vezes se consiste o tempo que você gasta. Às vezes a pessoa fica tanto tempo diante de uma tela de computador, de uma tela de um celular, mas não gasta tempo com Deus, não lê a Bíblia, não louva, não vai à igreja. E aí ela quer a prosperidade de Deus. Infelizmente não vai ter. Porque as pessoas não podem se enganar. E a gente vê muita gente hoje em dia se enganando. Ah, eu tenho Deus, mas não obedece a Deus. Então, isso mostra que ela só tem Deus da boca para fora. Porque, verdadeiramente, quando a pessoa ela tem a Deus, ela obedece. E você vê aqui que Salomão, ele obedeceu. Ele obedeceu às orientações do pai, ele ofereceu uma grande oferta a Deus e se tornou um homem sábio e o mais rico da história. Você vê que a sabedoria de Salomão era tão elevada que certa vez houve um conflito de duas prostitutas. Eu vou resumir aqui. Está lá em 1 Reis, capítulo 3, versículo 16 e diante. Depois você lê com calma. Duas prostitutas. E uma prostituta tinha acabado de matar o filho sem querer. Ela se debruçou sobre a criança e matou o filho. E ela vivia com uma outra prostituta que tinha uma criança
da mesma idade do filho dela. Então, o que ela fez? Ela trocou a criança. Deu a criança dela morta e trocou no berço. E aí, o que aconteceu? A verdadeira mãe foi falar com o rei, falar com Salomão. E aí explicou a história. Só que como é que Salomão ia saber qual era a verdadeira mãe, se as duas falavam que eram mães? Aí Salomão sabiamente pegou o menino, falou assim: traz uma espada aqui que eu vou cortar o menino no meio. Vou dar metade para cada uma. E aí ele ficou observando as reações das duas prostitutas para descobrir qual que seria a mãe. E aí a mãe verdadeira abriu mão, não. Se é para ele morrer, dá o meu filho para ela. E a outra falou, a outra prostituta, não, então não é nem meu e nem dela. Pode matar, pode dividir. E aí, naquela atitude ali daquelas mulheres, ele descobriu qual era a verdadeira mãe. Olha a sabedoria de Salomão. A importância de você ser sábio, porque quem é sábio não é enganado. Hoje em dia a gente vê as pessoas enganadas por políticos corruptos, as pessoas enganadas na vida sentimental. Às vezes o camarada promete amor eterno à mulher, e aí chega na hora, a mulher casa com ele e ela vê que não é nada daquilo. Então ela foi o que? Foi enganada. Mas no namoro, ela não teve sabedoria para discernir as atitudes da pessoa que ela casou. Então é importante você ter a sabedoria de Deus, porque um engano do diabo leva a pessoa ao sofrimento. E infelizmente muita gente está enganada, escolhe mal. Por quê? Por que a pessoa escolhe mal? Porque não tem sabedoria. Então nós precisamos buscar a sabedoria de Deus para que a gente venha ser feliz. E você vê que Salomão ele teve uma imensa honra de construir o primeiro templo. Está lá em 1 Reis capítulo 5, depois você lê com calma. Você vê Salomão, ele tendo a honra de construir o primeiro templo. Porque Davi queria construir o templo, mas Deus falou para Davi que ele não poderia construir o templo porque as mãos dele estavam sujas de sangue. Porque Davi era um homem de guerra e matou muitas pessoas. Então, Salomão foi escolhido por Deus para ter essa honra de construir o primeiro templo. Você vê que quando você obedece a Deus, você vai ser uma pessoa honrada por Deus. E você vê que Deus honrou Salomão. Por quê? Porque ele fez coisas que fez a diferença. Primeiro, ele obedeceu. Ele obedeceu a Deus. E fez toda a diferença. Só lembrando que no final da vida de Salomão, ele se afastou de Deus porque casou com mulheres estrangeiras. Ele casou e aí essas mulheres fizeram com que ele viesse a adorar outros deuses.
Você vê que se você quer ter segurança, obedeça a Deus, porque Salomão, ele teve uma vida brilhante, mas no final da vida ele se afastou porque ele desobedeceu. Então, guarda isso no seu coração. Quando a pessoa ela desobedece a Deus, ela caminha para o sofrimento. E o pior, perde a salvação eterna, porque a salvação é a bênção mais preciosa que Deus pode nos dar. Então, vale a pena obedecer a Deus. Vale a pena servir a Deus para que você venha viver uma vida feliz. Vamos orar agora? Mas antes de orar, eu peço para você dar um pause na gravação e vai lá pegar um pouquinho d'água, que eu vou consagrar a água. E eu tenho certeza que ao beber dessa água, Deus vai curar você. Se você sente algum sintoma de enfermidade, se você sente medo, se você sente tristeza, nessa oração, Deus vai arrancar todo o mal da tua vida, toda a enfermidade, toda a perturbação, no nome de Jesus. Nós vamos fazer a oração da fé agora. E eu tenho certeza que Deus vai agir tremendamente na sua vida. Então, dá um pause no vídeo e vai lá pegar um pouquinho d'água. Vamos orar? Levante a água para os céus e vamos invocar o poder de Deus. Poderoso Deus e amado Pai, nesse momento, meu Deus, eu levanto essa água ao céu. E te peço, Senhor, consagre essa água que é levantada aos céus, essa pessoa que está com essa água levantada para o céu, consagra essa água, meu Deus. Coloca a virtude do teu poder sobre essa água, que quando essa pessoa beber dessa água, ela vai experimentar do teu poder, vai experimentar da cura e do milagre no nome de Jesus. Pode beber da água, beba da água, e continue firme na oração que irei fazer. Irei continuar. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço agora, Pai, vai passando com o teu poder agora. E vai arrancando agora toda a enfermidade. Vai arrancando agora todo espírito maligno. Eu ordeno a você, espírito de enfermidade, espírito que tem colocado a miséria dentro dessa casa. Eu te repreendo agora e ordeno, sai daí. Sai daí agora. Todo mal, agora, da vida dessa pessoa, da casa dela, agora, todo mal, em nome de Jesus, e saia, e saia, e saia no nome de Jesus. Oh, meu Deus, eu te agradeço, Pai. Muito obrigado. E determino a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos e peço para você, compartilhe esse vídeo com uma pessoa que você conheça, que está precisando de um socorro de Deus. Compartilhe, faça a obra do Senhor, porque eu tenho certeza que vai valer a pena. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e fica com Deus.